Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Nós vamos concluir o estudo que nós iniciamos na semana passada acerca da diversidade de dons espirituais. Na verdade, o apóstolo Paulo ele vai separar esses próximos 3 capítulos, a partir do 12, falando muito sobre dons espirituais. E aí a gente comentou semana passada, sobre vários tipos de dons. Nós falamos sobre os dons de línguas, nós falamos sobre os dons de discernir espíritos, enfim, uma diversidade de dons, dom de profecia, E hoje nós vamos dar continuidade a essa ideia de dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, a gente vai concluir do 12 ao 31, diz assim a palavra de Deus. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, porque ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme Ele quis. E se todos fossem só membro, onde estaria então o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos como os mais honra. E os que não são, e os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são os apóstolos? Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Te peço, meu Deus, que o Senhor nos direcione segundo a Tua vontade, Pai. Nós não queremos entender nada
do que não esteja na tua palavra e aquilo que o texto quer revelar. Nós não queremos nada menos nem nada mais, apenas aquilo que o texto quer falar aos nossos corações. Porque temos certeza que a tua palavra é suficiente para cada um de nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, é sempre bom lembrar o contexto, vamos dizer assim, não apenas histórico, mas o contexto central da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas, como qualquer outra. Toda a igreja tinha seus problemas, como até nós aqui, quando falo igreja local, né, temos problemas. Mas a igreja de Corinto era uma igreja particular. Por quê? Porque ela tinha alguns problemas preeminentes que se destacavam em relação às demais igrejas. Por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida. E nós sabemos que um reino dividido, o que acontece com o reino dividido? Não subsiste, ele cai, né? Ele cai por terra, né? Então, ele tinha esse problema, a igreja de Corinto, era dividida. Ele tinha partidarismo. Um grupinho se apegava ali àquele grupo de irmãos e meio que desprezava os outros. Além dessas quatro facções que tinha na igreja de Corinto, a igreja tinha um grupo considerado irmãos que eram fortes, aqueles irmãos que se consideravam fortes na fé porque estudavam, porque tinham intelecto ou talvez tinham um poder aquisitivo. Eles se consideravam fortes. Tinha outros irmãos que eram considerados os fracos. Por quê? Porque talvez eram novos na fé, ou eram aqueles irmãos que não tinham, eram desprovidos de, talvez, entendimento bíblico, eles não tinham um certo estudo, um preparo bíblico, e talvez eles se escandalizavam muito fácil, porque os irmãos na igreja de Corinto eram irmãos que estavam situados em uma cidade pagã, uma cidade que tinha vários pseudo-deuses, falsos deuses. Era uma cidade que adorava vários deuses. E, consequentemente, envolvia o pecado cultual. Qual é o pecado cultual? O pecado de sacrificar para ídolos falsos, né? É aquele grupo de pessoas que chegavam lá com o seu cordeiro, com o seu animal, o seu porco, enfim, com os seus animais, e sacrificavam aquelas entidades. E aqueles irmãos que eram considerados fracos se escandalizavam, né? A gente viu isso algumas quartas-feiras atrás, que até falamos de que se a gente for no mercado, a gente não vai perguntar ao dono da quitanda se aquela comida foi sacrificada. Olha, essa carne aqui, essa paleta aqui sem osso, ela foi sacrificada a algum deus? Você não vai perguntar isso, né? Você vai chegar lá e vai comprar a paleta. No máximo que você vai fazer é com osso ou sem osso. Vai serrar ou não vai serrar? Então, ninguém sai perguntando na quitanda se aquela carne foi sacrificada. Simplesmente nós compramos e comemos. Por quê? Por causa da consciência. Agora, se nós sabemos a procedência daquela carne ou daquela comida, nós não vamos comer por causa da consciência. Não é isso? Se algum irmão, por acaso, ver o pastor, talvez na frente de uma casa de candomblé, né, tomando ali talvez uma comida, um caldinho de feijão que foi feito lá dentro, vão se escandalizar ou não vão? Não vão. Vão, né? Por quê? Porque não é... A gente sabe que aquelas comidas que são feitas lá são sacrificadas a entidades do candomblé. Não é isso? Mas se chegar alguém, agora aqui, um amigo meu, toma, Fernando, um caldinho de feijão que eu peguei para você, eu não vou perguntar, né? Foi do candomblé? Não vou perguntar, mas vou pegar o caldinho, vou tomar, né? E vou agradecer, dando glória a Deus e aleluia. Se tiver um pouquinho a consciência dele, né? E aí tenho certeza que a gente vai estar tranquilo em relação a isso. Mas o centro do estudo hoje não é isso. A gente já passou essa etapa, né? Estou apenas fazendo uma lembrança aos irmãos do contexto que a igreja de Corinto estava passando. Outros problemas que passavam era a questão da imoralidade sexual.
tinha irmãos que estavam tendo relações sexuais com sacerdotisas pagãs. Tinha outro que estava dormindo com a madrasta. Tudo isso, a igreja omissa, a liderança da igreja omissa, e não estavam se atentando, ou talvez estavam fingindo que não estava vendo. E aí, passado toda essa parte, nós nos deparamos agora com um contexto na igreja de Corinto, que é o contexto dos dons espirituais. A igreja era revestida de vários dons, como hoje o Espírito Santo atua também. Certa vez um irmão me perguntou, essa semana, pastor, o senhor é cessacionista? O senhor crê que os dons cessaram, os milagres cessaram? Eu disse, não, eu não creio, eu sou continuista. Eu creio que o Espírito Santo continua agindo nas nossas vidas hoje, distribuindo dons. Então, mas era um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era o privilégio desenfreado de um determinado dom em detrimento de outros. Então, os irmãos de Corinto estavam dando valor, dando uma importância muito acentuada aos dons de línguas, em detrimento, talvez, do dom de curar. Em detrimento, talvez, do dom de cuidar, do dom de profetizar. Então, hoje, nós temos algumas igrejas que também têm esse certo privilégio para esse determinado dom. A ponto de que talvez você não pega cargos na igreja, você não assume determinados cargos na igreja, enquanto você não falar em línguas estranhas. Não é assim? Isso é tão importante e tão sério que rachas foram causadas em igrejas por causa, especificamente, do dom de línguas. Se você não sabe, a nossa convenção batista, da CBB, ela sofreu um racha alguns anos atrás. Não é? Os irmãos sabem que nós temos uma outra denominação que não é tradicional, é a o quê? Renovada, que é a conhecida nacional. Então, qual é o ponto atenuante da divisão? Dons de línguas estranhas. Né? Então, esse racha aqui não foi um racha apenas local, que às vezes acontece um racha na igreja local, né? Um grupo de irmãos que se desentenderam, talvez não concordam com o pastor, saem da igreja e criam uma outra igreja. Isso é um racha local, não é? Mas, na nossa convenção, e eu falo com propriedade porque é a nossa casa, houve esse racha denominacional. Surge uma outra denominação chamada Convenção Batista Nacional, e aí um grupo de igrejas foram juntos com esse movimento voltado para a questão pentecostal, voltado para a área dos dons de línguas estranhas, que aí estão aí trabalhando, estão adorando a Deus, servindo a Deus, tranquilamente, baseado naquela ideia teológica que eles têm. Os irmãos vão para o inferno? De jeito nenhum. Os irmãos vão para o céu do mesmo jeito. O problema é que teve um desentendimento teológico. Né? A gente tem que entender isso. Então, isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa que é fácil. Por quê? Porque se até hoje causa rachas denominacionais, imagina no tempo do apóstolo Paulo, onde se tinha uma efervescência muito forte desses revestimentos de dons. E aí o apóstolo Paulo, nesse texto, né, a partir do verso 12, eu separei em 3 blocos. Esse final desse capítulo em 3 blocos para a gente entender. O primeiro bloco, né, que ele vai do 14 ao 24, é uma metáfora que o apóstolo Paulo vai falar em relação ao corpo. Ele vai comparar o reino de Deus, a igreja do Senhor, e quando eu digo igreja, eu não estou falando batista, não estou falando presbiteriano, estou dizendo igreja do Senhor, corpo de Deus, todos nós, certo? Ele compara a um corpo físico. Imagine um corpo físico. Como é a configuração de um corpo físico? Cabeça, né?
braços, membros inferiores, membros superiores, né? Tronco, é aquilo lá que a gente viu desde cabeça, tronco e membros, né? Seja inferiores ou superiores. O segundo bloco, Paulo vai falar sobre um nivelamento, sobre a importância dos dons. Qual o dom que tem mais importância? Qual o dom que não tem importância? Não é que não tem importância, mas menos importância. O que é que nós precisamos atentar mais em relação ao dom? E aí vai do 25 ao 27. E o terceiro e último bloco, que vai do 28 ao 31, eu separei, de fato, aí a ideia dos dons, a questão de hierarquia, né? Do 25 ao 27, o nivelamento, a importância, e do 28 ao 31, aí essa hierarquia dos dons. E aí volta ao texto, por favor, verso de número 12. Verso 12 ele vai dizer: porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam só um corpo, assim também acontece com relação a Cristo. É o que eu disse, né? Paulo agora vai fazer uma metáfora, Paulo vai fazer uma comparação entre o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, como multimembros, a um corpo físico, ao corpo de Cristo, né? E aí no verso 13 ele diz: pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso aqui é interessante, e eu gostaria de tecer 2 minutos aqui, porque uma divergência teológica que nós temos com os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais é a questão do batismo com o Espírito Santo, né? Os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, eles têm um entendimento de que o batismo com o Espírito Santo está extremamente ligado ao falar em línguas estranhas. Para eles, o batismo com o Espírito Santo é literalmente falar em línguas estranhas. Por quê? Porque se você ou frequentou ou frequentar alguma igreja assim, você vai ver que o contexto que eles vão dar é: você só vai ser batizado com o Espírito Santo se você falar em línguas. Se tem um irmão passando na rua, ele começa a falar em línguas, ele vai dizer o quê? Foi batizado com o Espírito Santo. Não é assim? Mas nós divergimos desse entendimento. Por quê? Porque exatamente nesse texto aqui, veja que ele vai dizer o quê no verso 13? Todos nós fomos o quê? Olha aí. Olha a ideia. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, você falando em língua ou você não falar, isso não quer dizer que você não é batizado. Muito pelo contrário, você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Agora, você pode não ter o dom de línguas estranhas. Entende a diferença? Batizado com o Espírito Santo, você é no momento da sua conversão. Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, quando você entrega a sua vida a Ele, o Espírito Santo de Deus, o texto vai dizer que entra em você, não é isso? E Ele habita dentro de você. Então, nós somos ali selados pelo Espírito Santo, batizados por Ele, e depois, né, há o revestimento dos dons. Algumas igrejas que não são pentecostais e neopentecostais acreditam que, no momento da sua conversão, que ali acontece o batismo com o Espírito Santo, naquele momento também o Espírito Santo preenche você com dons espirituais. É tudo no momento da conversão. Eles acreditam. Nós, batistas, e eu ensino isso, que não é bem assim. Nós somos batizados com o Espírito Santo no momento da nossa conversão, certo? E a partir do momento da nossa regeneração com Deus, no processo de santificação, o Espírito Santo dá o dom a quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para agir como Ele quer. Eu creio nisso. Se você crê nisso também, diz amém. Eu creio assim, né?
Por quê? Porque a partir do momento que eu digo que o Espírito Santo jogou tudo ali, a gente está limitando o Espírito Santo. Certa vez eu disse para um jovem, não daqui, e ele toca um teclado Manassés sensacional. O cara, no teclado, ele toca até de cabeça para baixo. Mas não é um cara humilde. Certa vez eu disse para ele, você sabia que o mesmo Espírito Santo que te deu esse dom, ele pode fazer num sopro você esquecer e tu não saber nem qual é as teclas? Depois e tu olha para o teclado e sabe nem o que é. Eu creio nesse Espírito Santo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente usa o nosso dom para função própria, para proveito próprio, estamos desvirtuando o dom. Por quê? Porque a gente viu na semana passada que o dom é para servir ao irmão e adorar a Deus. O nosso dom, o que o Espírito Santo nos deu, não é para nos servir, para ser benefício próprio. Muito pelo contrário, é para servir a igreja e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso que tem muita gente aí que tem o dom de cura, eu sempre dou esse exemplo, e não consegue se curar a si mesmo. Não é? Ele não bota a mão na sua própria cabeça, ora e é curado. Mas se ele orar, no nome do Senhor, bota a mão, a pessoa é curada. Por quê? Porque o dom é para servir a outro, servir a igreja. Não é? Vamos lá. Então, está entendido aí a ideia de batismo com o Espírito Santo, meu irmão. Então, se chegar alguém para você hoje disser, você não foi batizado com o Espírito Santo, você não fala em língua, opa, calma, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, está dizendo lá que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Agora, se você está dizendo que eu não tenho o dom de línguas estranhas, você está correto. Eu não tenho. Pode ser que você tenha, eu não tenho. Tranquilo? Levi. É. É. Porque, veja, há uma ilusão, ou não vou dizer uma ilusão, é um erro teológico de algumas pessoas do movimento pentecostal e neopentecostal, que vincula o Espírito Santo ao batismo com fogo. Né? Porque o que Jesus diz? Ó, o João, né? Ele virá e eu batizo com água, João diz, né? Mas ele virá e batizar com o quê? Com fogo, né? A ideia do fogo de purificação, a ideia de, né? Mas esses irmãos pegam essa passagem para dizer assim: todo batismo com o Espírito Santo está vinculado a fogo, a avivamento, Pentecoste, né? A ideia de você estar no fogo, no manto, né? Eles fazem esse link. E, na verdade, não é. Porque o Espírito Santo está vinculado também à convenção. Quem é que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e do juízo. Ele está batendo, você é um pecador, você é um miserável, você precisa de Jesus, você precisa aceitá-lo, a graça dele. É o Espírito Santo ali batendo. Onde é que tem fogo? Onde é que tem avivamento aí? Não tem. Tem um Espírito atuando, falando ao coração do homem. Entende? Então, quando a gente fala em relação a batismo com o Espírito Santo, não está falando em fogo, mistério, né? Manto, avivamento. Não. Tem o seu viés? Tem. Mas 80% ou 90% do contexto do batismo com o Espírito Santo é sermos selados pela graça do Senhor Jesus. Ser batizado é dizer, esse aqui pertence a Cristo. Esse aqui pertence a Cristo. Isso é ser batizado. Diga, Eduardo, depois Marcílio. Isso. Exatamente. Vou chegar lá agora. Pode falar, Marcílio. Graças a igreja. Tem uma senhora que mora lá na rua, ela era dona Oro. Espera aí, que está cortando. Estão querendo lhe derrubar.
É Fábio que está querendo derrubar ele? Não, né? Tinha uma senhora lá na rua, o nome dela é Dona Flora. Ela estava com 42 anos, fazendo parte da igreja. E uma vez a gente conversando, ela disse que estava com medo, porque fazia 42 anos e ainda não era batizada no Espírito Santo. Né? Eu disse, quem foi que disse isso? Né? E eu disse a ela, qual é o mais importante? O dom ou o selo? Né? Abaixou essa frase para ela se alegrar. E depois, mais um tempo, essa senhora veio a falecer. Mas eu tinha dito a ela, dom. A palavra de Deus mostrou a ela que tudo é dom. E como o Senhor estava falando, nesse 1 Coríntios 12, verso 7, vai dizer assim, que eles, os dons, são liberados conforme for útil. E na leitura em diante, no versículo 28, vai dizer assim, que tem um dom do socorro. Não é? Tantas pessoas fazem isso. Não é? Tantas pessoas aqui visitam, foi visitado. E é bom que cada um também tenha tempo para fazer essas visitas, que são socorro. Não é? Então, eu falei para ela, disse, olha, transformar os dons, tá certo? Num batismo. Aí eu disse, está certo. Aí o dom do amor. A pessoa não é considerado. Tem que ter um dom específico que as pessoas separaram para ser destacado ou para assumir uma função. E, na verdade, quando chega no capítulo 13, ele vai dizer que uma lata vazia faz zoada, né? Se enche ela de areia. O pastor Vilarim sempre falava sobre isso, né? Que a palavra vai dizer que é feito um sino tinino. Né? E o dom, ele vai ser liberado conforme foi útil. E eu vi um pastor falando sobre o dom de língua, ele explicando o dom de língua, a língua dos anjos, e assim sucessivamente. Sei que é para outro momento. E os anjos falou no nosso idioma. Amém? Amém. Segura anjo aí, depois a gente fala de anjo, senão vai ver gente voando, anjo voando aqui, batendo as asas, né? Mivaldo quer falar? Pode perguntar aí, Mivaldo. O senhor, só ratificando aqui o que o senhor falou, no versículo 11, fala sobre ele dá como quer a quem quer, do jeito que quer. No versículo 11 fala. E lá no final do capítulo 12, no versículo 31, ele fala que procure os melhores dons. Dentro dos dons, existem vários, pelo menos 9 que foi citado. Aí eu pergunto ao senhor, há um dom de ministério que ele pode ser um ato contínuo na vida da pessoa. Em relação a outros, como, por exemplo, o dom de falar e o dom de traduzir, interpretar, bem como o dom de cura. Isso é uma constância, e como o 31 do 12 fala, eu posso procurar e usar ele a qualquer hora, a qualquer momento, falando em línguas estranhas, ou, como diz também, ele dá quem quer, quando quer, e segundo a sua vontade. Então, não é a vontade do homem. No caso, eu quiser falar agora em línguas, ou quiser interpretar, como o senhor, no seu ministério, né, atua com uma constância, aí existe isso de querer de falar em língua a qualquer momento ou não? Muito boa pergunta. Responder a dele, a gente avança e depois eu libero de novo, tá? A gente... Veja bem, Mivaldo. Vou responder a sua pergunta pegando um gancho, não sei se foi Marcílio ou foi Eduardo que falou. É segundo a necessidade. Quem foi que falou? Acho que foi Marcílio, não foi? É a necessidade. Eu não posso sair daqui, não, eu tenho um dom de falar em língua. Aí eu falo a hora que eu quero, da forma que eu quero, para que eu quero. Não é assim. O Espírito Santo atua para servir a igreja segundo a necessidade daquele momento e daquele lugar. Imaginemos que eu tenho o dom de curar, certo? O Espírito Santo vai me usar na igreja em determinados momentos, segundo a vontade dele. Porque tem muita gente que ora aí e não acontece. Porque Deus não mandou orar. O Espírito Santo não mandou falar. Mas tem gente que talvez nem tenha o dom. Na hora Deus usa e o milagre acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo usou aquele servo, aquele vaso ali, né? Segundo a necessidade que a igreja precisava. Né? Então, a ideia de que o dom é segundo a vontade do Espírito Santo. E ele dá, como você disse, né? No verso 11.
conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. A gente vai ver isso agora na continuidade do capítulo, né? Quando ele vai dizer, todo mundo não é braço, não. Porque tem igreja que todo mundo fala em línguas. Qual é a necessidade? Todo mundo fala e não tem nenhum intérprete. Sai do culto, entra do culto, todo mundo fala e ninguém interpreta. Algo não está casando. Você está entendendo? Então, é nesse contexto. E aí ele continua agora a partir do 14 ao 24. Ele diz, porque também o corpo não é constituído de um só membro. Veja, né? Não é constituído de um só membro. No lugar da cabeça tem o braço, do outro braço, braço. Não, não é constituído de um só membro, né? Mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Né? Então, se o pé chegar agora e disser, mas rapaz, eu sou a parte mais humilhada do corpo, eu fico segurando o peso todinho. Imagina o pé de Luiz Carlos reclamando. Imagina o pé do pastor reclamando. Né? Vou me incluir também, Luiz Carlos. O pé de Marcílio. O dia todinho, rapaz. Aí tu inventa de correr. Quando chega em casa, está todo rachado. Né? Eu sou a parte mais humilhada. Mesmo assim, ele deixa de fazer parte do corpo? Não. Né? Aí ele continua, verso 15. É 15? 16. E se a orelha, agora a orelha, né, disser, eu não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde então estaria o olfato? Você já parou para pensar o quão perfeito é Deus em fazer o nosso corpo de forma que cada parte do corpo tem uma função necessária? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar, um simples fato, já fez o teste de fechar um olho? Você vai ter sua visão limitada, não é? Deus é tão infinito de sabedoria que ele disse, eu vou ter que fazer 2. Porque um pega metade, né? E o outro pega a outra metade. Então ele botou 2. Ele botou 2 orelhas. Então, se você botasse uma orelha, estava todo mundo andando assim, é o quê? Diga de novo, né? Mas a gente não precisa andar assim, a gente anda, né? Por quê? Porque Deus fez 2 orelhas. Ele sabia que a gente ia precisar de 2 orelhas. Agora só fez uma boca, né? Agora para falar menos, né? Mas tem gente que usa a boca todinha, né? Aí ainda vai ter texto que vai dizer, se os teus olhos forem maus, né? Todo o corpo vai ser mau, tenebroso. Então, às vezes também não é só a boca não, viu? Às vezes os olhos também. Então, é a ideia de que Deus nos fez de uma forma perfeita. Então, essa metáfora que o apóstolo Paulo está fazendo, essa figura de linguagem, comparando, dizendo assim, ó, o corpo não tem como reclamar. O olho não pode dizer, porque eu não sou ouvido. Porque se todo fosse ouvido, onde estaria, então, né, o olfato? Não sei se eu falei certo, né? Se todos fossem ouvidos, e apontando para cá, vocês nem disseram, mas se todos fossem ouvidos, né? Onde estaria, então, o olfato? Você não ia sentir o cheiro das coisas, né? Nem por isso a orelha vai deixar de fazer parte do corpo. Nem por isso o pé, que sofre o dia todo. O pé está aqui sofrendo. Estou aqui, né, quase 1 hora, né, mais de 1 hora em pé. Então, meu pé está sofrendo. Ele pode estar reclamando, mas rapaz, eu queria ser mão. Tão bom ali, está quietinha segurando o microfone e eu aqui sofrendo, carregando esse peso todinho. 107 quilos. Só, né? 107 quilos. Né? Então, mas nem por isso. Tassiana, ajuda, Tassiana. Aí ele continua. É interessante, né? Você já parou para pensar agora, nesse texto, no verso 17. Se o corpo todo fosse olho,
Tenta imaginar o corpo todo cheio de olho. Que negócio feio. Não é? Todo mundo olhando o pastor agora, imaginando cheio de olho no pastor. Mas, hã? Não ia ficar um aqui na igreja, ia sair tudo na carreira. Olhando meu peso? Ah, entendi. Olhando o meu peso, tá vendo? Essas irmãs mataram a charada na hora. Isso é tu, é o Menailde? Ah, rapaz, tá vendo? Verso 18. Mas na realidade, Deus colocou membros no corpo, cada um como Ele quis, né? E se todos fossem um só membro, onde estaria então o corpo? Não existiria corpo, existiria membros, né? Continua. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça em dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Só quem sabe, a importância de um membro é quando a gente perde. Não é não? Quando aquela pessoa perde aquele membro, ele vai dizer assim, rapaz, hoje eu sinto falta da minha mão, né? Por isso que tem gente, oremos, né, por essa pessoa que está aí. Foi irmã Leda, né, que pediu oração pelo dedo da sua irmã, né? Então, é muito importante, meu irmão. Você diz assim, que nada, um dedinho, um mindinho. Hã? Meu irmão, só sabe quem perde. Se está lá é porque Deus fez e sabia que precisava. Aí tem gente que quer mais um pouquinho, nasce com 6 dedos. Tem gente, né? Nasce com 6 dedos. Pois é. Vamos avançar para a gente ter tempo de vocês perguntarem mais. Verso agora 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o quê? Mais essenciais. Olha aí. Interessante, né? Você já levou uma topada para arrancar a unha? Meu amigo. E aí? Dói ou não? Você já passou ali na quina da porta que o dedinho mindinho passou na quininha da porta, né? Que é o exemplo que... Rapaz. Você já levou um peteleco? As coisas mais menores, né? Seja um cisco no seu olho. Coisas, né? Ninguém está falando de coração. Ninguém está falando de cabeça, do cérebro. Não, falando das coisas simples, né? Você já ficou com a unha encravada? E vai lá aquela pessoa, né? Gerivânia é uma carniceira. Certo? Eu chorei uma vez. Chorei com o dedão do pé encravado. Malete, a lágrima caía e ela se lambendo. Catucando lá. Sangue de Cristo tem poder. Né? Estou casado com a canibal. Mas ela, né? Ela gosta, né? Mas era dor, meu amigo. Uma coisa pequena. Então perceba, veja como Paulo vai dizer. Os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Necessário. Precisa. Sabe o que a gente entende com isso? Estamos brincando, né? Assim, falando, lógico, de uma forma mais descontraída. Mas tem gente que está na igreja e acha que porque não fala em língua estranha, não é valorizado, não é importante, não é querido. E muitas vezes tem igreja que escanteia o irmão, sim. Bota ele no banco lá. Enquanto isso, aquele irmãozinho que está ali no banco, é aquele irmãozinho que Marcelo falou lá, que tem um cuidado, que visita todo irmão, que o irmão está doente, ele está lá orando. Irmão, esse irmão é importante ou não? Importante, meu irmão. Aquela irmãzinha ali que ninguém nem vê ela na igreja, mas quando ela chega em casa, ela está orando pela MCM, ela está orando pelo ministério do pastor, pelos diáconos, segurando a igreja em oração. É importante, meu irmão. Diga, Eduardo.
Veja. Em contrapartida, Eduardo, tem outros irmãos que acham que só são importantes na igreja se eles estiverem aqui. Não é? Só são válidos ou só estão sendo vistos. O pastor só está olhando para ele se ele estiver aqui. Não é? Enquanto na igreja precisamos de pessoas que estão ali, ajudando, orando. Eu conheço um diácono, que também não é daqui, mas é aquele diácono que ele tem esse dom no coração dele. Ele é aquela pessoa que, se tiver alguém na rua, passando mal, ele vem, entra no meu carro, joga a pessoa no carro e vai embora. Quer nem saber, sabe? Ele, uma certa vez, ele contou um testemunho que a vizinha dele, de madrugada, estava dando à luz. Tem menino que só gosta de nascer de madrugada, né? Quando não tem Uber, né? Quando não tem ônibus, quando não tem nada, os meninos querem nascer. Aí sai de porta em porta, liga, a pessoa vê, oxe, eu vou atender nada e desliga. E o menino querendo sair. Aí chega, bateu na porta dele. Minha filha, o meu neto está nascendo. Ele só tinha um Fusca, sem freio, com bem pouquinha gasolina. Ele disse, Jesus, vamos no Fusca. Cadê o irmão Muchacho? Está aí? Irmão Muchacho tem um Fusca também, né? Irmão Muchacho é irmão Isaías, viu? Para quem não sabe. Irmão Isaías é conhecido irmão Muchacho porque ele faz os muchacos, né? Então, jogou a menina dentro do Fusca e saiu com a menina no Fusca. E orando, Senhor, para esse Fusca. O Fusca não tinha freio. Para esse Fusca. Conseguimos, chegou na frente da maternidade. Nem a gasolina acabou e o Fusca, o freio funcionou. Né? Da outra vez, esse mesmo irmão, então veja, não mede esforço para ajudar. Ele não é um irmão que ele quer estar na frente, aparecendo, falando tudinho. Ele quer estar ali ajudando. Né? Então, por isso que nós precisamos entender que nós não podemos focar em um dom. Porque o Espírito Santo dá como ele quer, da forma que ele quer. Avançando, verso 24, 23. 23. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. É aquela ideia, mais uma vez, daquela irmã que está ali, chega ali quietinha, né? Está ali servindo a igreja, servindo a Deus, adorando o Senhor. Lá no céu, meu irmão, talvez a coroa dela seja até mais brilhosa do que muito pastor. Né? Jesus disse, né? Olha, de todos esses daí, quem foi que deu a maior oferta? Aquela viúva ali, que ninguém dava nada por ela, umas moedinhas só. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha, de coração. Né? Então, é nesse contexto. E aí agora, verso 24. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Perceba que esse texto aqui, do verso 25, para que os que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns com os outros, ele está ligado com o verso 13. Esse texto do verso 25, ele está ligado com o 13. Como é que o 13 diz? Pois todos fomos batizados por um só Espírito, por um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos nós fomos dados de beber no mesmo Espírito. Por que está ligado com o verso 13? Porque existia também uma rinchazinha. Tem gente que, na igreja de Corinto falando, né? Falando da igreja de Corinto, tinha gente que tinha um poder aquisitivo, que era gente de influência, tinha uma autoridade política.
E esse cara na igreja se sobressaía com relação ao escravo que estava lá. Entende? Tinha um escravo na igreja lá, talvez. Um grego, um judeu, uma pessoa de outro povo, de outra cultura. E eu se acho o cara. Entende? E aí Jesus vai dizer, através do apóstolo Paulo, dizendo, olha, o mesmo Espírito Santo batizou todos vocês. E não pode haver divisão. Quer escravo, quer grego, quer preto, quer branco, quer azul, todos são usados pelo Senhor Jesus. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você é usado pelo Senhor. Verso 26. Se um membro sofre, todos os outros o quê? Sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros membros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Aleluia. Então perceba, Paulo agora está falando mais uma vez de forma meio que subliminar, dizendo, olha, vocês precisam de unidade. Vocês não podem se autodividir por partidarismo ou talvez porque um fala língua estranha e o outro não fala. Vocês precisam estar em unidade. Por quê? Porque se um sofre, todos sofrem com ele também. Se sua unha estiver encravada, todo o seu corpo vai doer. Se o seu dente estiver doendo, é bom o dente doer? Meu amigo. E quando está aquele bem inflamadinho, que você toca nele, chega, ele está mole. E aí? Dói a cabeça, dói o corpo, dá febre, você não quer sair, né? Se a coluna está doendo, se você sentar, dói. Se você se deitar, dói. Dói a cabeça, dói o corpo. Meu amigo. Então, veja, o que Paulo está dizendo? Se tem uma pessoa no corpo de Cristo, quando eu falo corpo agora, eu falando irmãos aqui, se tem um sofrendo, todos nós sofremos também, porque nós fazemos parte do corpo. Estamos juntos. Por isso, a importância, e eu louvo a Deus na igreja do Alzé do Pinho, que é uma diferença aqui nessa igreja, não estou advogando em causa própria, porque tenho apenas 8 meses aqui, mas é o que eu vejo, é que a igreja tem essa preocupação de estar chorando com quem chora. Está se preocupando com o que está precisando. Não é? Os homens sempre dizem isso. Olha, a reforma que a gente fez lá na casa do pastor, não fez porque é por causa do pastor, não. Porque qualquer irmão que precisar da gente, a gente vai lá. Não é? Então, é essa preocupação. Gente que está no hospital, eu já vi gente que está no hospital, estava, né? Internado, liguei, pastor, veja algum irmão aí para vir aqui cuidar né? De fulano, e a igreja se mobilizar e mandar gente. Enquanto gente da própria família não vai. E a igreja vai. Isso é cuidado ou não? Isso é estar chorando com quem chora. Né? Então, esse bloco do 25 ao 27, Paulo vai chamar a atenção à unidade. Precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, porque pertencemos no mesmo Espírito, que é o do Senhor, no mesmo corpo, que é o do Senhor Jesus, batizados no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Para adorar a quem? Ao Pai. Percebe? Veja a trinicidade aí atuando, a trindade de Deus. Todos nós fomos batizados no Espírito Santo, estamos no corpo de Cristo para adorar ao nosso Pai, que é o nosso Deus. E agora, a partir do verso 28 ao 31, para concluir, qual é o dom mais importante? Qual é o dom mais importante? E aí ele vai dizer, na igreja, olha aí Paulo dizendo, na igreja, Deus designou alguns primeiramente, para quê? Apóstolos. O segundo lugar, em terceiro, depois, e por fim. Então veja que há uma hierarquia
não vou dizer denominacional, mas dos dons, né? Primeiramente, Deus, Jesus, Espírito Santo, na igreja, chamou a apóstolos. É verdade, eu já expliquei aqui anteriormente que hoje a configuração de apóstolo não existe mais. Já expliquei isso aqui à igreja. Não existe. Tem uns caras aí se autoproclamando apóstolo. Não, é balela, tá? Porque qual é vamos dizer assim, as características de você ser apóstolo? Primeiro, estar ou ter aprendido com o próprio Jesus. Ter andado com Jesus ali, estar aos pés de Jesus, né? Então, essa é a configuração principal. Então, hoje não temos mais isso. Por isso que Paulo foi muito questionado no apostolado dele, porque ele não estava andando com Jesus, mas ele vai dizer, tanto em Coríntios, também em Gálatas, que eu aprendi diretamente com Jesus. Eu tive com ele me ensinou. Fui em Jerusalém, tive com os discípulos, não aprendi nada com eles, mas eu aprendi diretamente do Pai. Então, Paulo vai defender o seu apostolado por causa disso. E aí ele diz, né, depois dos apóstolos, em segundo lugar, os profetas. E aí vamos dizer profetas e mestres. É a ideia daquelas pessoas que estão voltados para a palavra, estão voltados para o ensino. Na igreja de Israel, na igreja de Jerusalém, a configuração de mestre, né, era muito presente. Por quê? Porque o mestre andava, e a história vai dizer que o talmudim, o discípulo, andava atrás, lado a lado ali com o mestre, aprendendo tudo que ele estava fazendo, ao ponto de dizer, os historiadores, que o discípulo, né, ou como é que se diz? Mestre e aprendiz, obrigado. O aprendiz ficava todo cheio de poeira, a roupa toda suja. Por quê? Porque quando ele andava, o mestre, a poeira levantava e sujava o discípulo, né? Ali meu nome? O aprendiz. Né? Obrigado, Felipe. Fica aí atento, sem esquecer tudo isso. Então, tinha essa configuração, mas é a ideia de ensino, de fazer discípulos, de fazer aprendizes. Né? Hoje, tem muito se perdido isso. Você sabia? Esse dom de ser mestre de ensino tem se perdido. Por quê? Porque na igreja primitiva, quando a pessoa aceitava Jesus, vinha um e colava nele. Você agora vai ser meu discípulo. Você vai andar do meu lado. A gente vai ler a Bíblia junto. A gente vai para a igreja junto. Você não vai fazer nada, eu vou orar por você. Você vai aprender comigo. Você não vai andar sozinho. Você é o mestre. E o discípulo ali, né, aprendendo com ele. Então, isso tem se perdido hoje em dia. Tem algumas igrejas que têm fortalecido. Como é que diz? Encontrem filhos na fé. O cara é novo convertido, o ministério da família, o ministério, enfim. Liga para ele, fulano, você agora vai receber uma Bíblia e fulano vai discipular você. Você vai participar da classe primeiros, né? Os primeiros passos, preparativo de batismo, normal. Mas vai ter alguém ao seu lado. Esse é aquele que na segunda-feira de manhã liga, ei, tá tudo bem? Jesus te ama, vê? Na terça-feira, olha, hoje à noite tem Sociedade de Homens, hoje tem MCM. Vou passar na sua casa, você vai comigo. Não, eu vou passar aí, rapaz. Sabe por quê? Porque os primeiros meses na fé são os mais difíceis. São aqueles que o inimigo vai mandar pessoa para dizer, tu é crente agora? Não vou dar 2 meses. Não é? E aí começa a família bombardeando, trabalho bombardeando, tudinho. Então, termina que aquela pessoa não cria raiz, né? E aí, infelizmente, é sufocada. É aquelas sementes que caíram em espinhos, pedregulhos, né? Foram sufocados. Então, a gente precisa ter esse despertamento também, de ter o mestre. E aí, depois, ele diz que é aqueles que realizam milagres. Depois, aqueles que têm o dom de curar. Depois, os que socorrem os outros, aquele que Marcílio falou. Depois, aqueles que administram. E por último, vem o quê? Os que falam em línguas estranhas. A igreja de Corinto estava
subvertendo isso, estava colocando o dom de línguas para primeiro. Como tem muita igreja hoje que faz a mesma coisa. Não é? E tem outra também que escanteia, que diz que não existe. Nós não estamos dizendo isso. Somos batistas tradicionais e nós acreditamos que Deus, o Espírito Santo, atua. Tem pessoa que fala em língua? Tem. Tem pessoa que tem o dom para revelar? Tem. Eu creio nisso, viu? Fui pregar na Capunga, Manassés. A última vez que eu preguei na Capunga, só teve uma vez, né, na verdade. Mas quando estive lá pregando, no finalzinho, quando eu estava já na porta de sair, chegou um irmão da Assembleia de Deus, que disse que tinha saído da Assembleia de Deus e foi para Capunga. Aí chegou perto de mim e disse, o senhor tem um dedinho pentecostal, né? Aí eu olhei para ele assim e disse, por quê? Porque eu senti aí, tem uma hora que o senhor fala assim com um fogo. Aí eu disse, rapaz, veja bem, você acha, né? Amém. Mas veja o que está impresso na mente de muitas pessoas, que ser pentecostal é ser do fogo, não é? Falar, e muitas vezes a gente vê na Bíblia que Jesus falava com intrepidez, falava com autoridade. Então, no curso que a gente deu aqui de pregação, né? A gente falou sobre isso, de falar com autoridade, é diferente. Tem muita gente que fala com autoridade e não está sendo usado pelo Espírito. Não é? Então, não vamos confundir as coisas. E para terminar, versos 29 e 31. 29, 30 e 31. Acaso são os apóstolos? Acaso todos somos apóstolos? Qual é a resposta? Não. São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em língua estranha? Todo mundo interpreta? Mas a gente precisa fazer o quê? Procurar com zelo os melhores dons. E aí a ideia de procurar os melhores dons, eu acho que até casa muito com a pergunta que Mivaldo perguntou. A ideia aqui não é que você vai estar chegando para o Espírito Santo pedindo, procurando. Não, agora eu quero, Senhor, eu quero falar em língua. Tem alguns pastores que chegam assim, quem quer falar em língua estranha, venha para cá para frente. Eu vou orar, o Espírito Santo vai batizar você. Se você não falar, ele olha para você e diz, é porque você está com pouca fé. Né? Então, esse procurar aqui que o apóstolo está dizendo não é isso. Paulo está dizendo que nós precisamos estar atentos a fazer aquilo que a vontade de Deus tem preparado para cada um de nós. Se Deus nos chamou para servir a igreja orando, vamos servir com alegria, porque para mim é o melhor dom. Servir a Deus orando. Se Deus nos chamou para ensinar na escola dominical, o dom do ensino, eu vou servir a Deus, porque para mim é o meu melhor dom. Servir a Deus. Aí o que é que eu vou fazer? Vou me capacitar. Vou pedir para a educadora me mandar para capacitações. Vou aperfeiçoar o meu dom para melhor servir a igreja. Eu sou do louvor. Eu sei que Deus me chamou para estar ali adorando, louvando. Então vou escutar músicas, vou aprender, vou sair da minha zona de conforto, vou ouvir muitos músicos que são melhores do que eu, não para a minha glória, mas para que eu aprenda para melhor adorar ao meu Deus. Então, procurar os melhores dons é buscar servir a Deus da forma que Ele me chamou. Deus chamou cada um de nós que estamos aqui. Basta a gente entender qual é o seu chamado. Tem gente que tem muita capacidade em tecnologia. Será que eu não posso servir a Deus com o meu conhecimento em tecnologia? Não, pastor, eu não vou para a igreja não, porque eu sou da internet, eu sei mexer com computador, não tem nada a ver com a igreja. Meu irmão, imagina o apóstolo Paulo se ele tivesse acesso à internet. Imagina Paulo com o Instagram. Meu amigo, sem isso nada, ele conseguiu a Europa todinha. A gente chegou por causa dele aqui. Né? Não ia dormir. Ou talvez Jesus já tinha voltado. Porque todo mundo tinha sido pregado já. A tua palavra